Nesse espaço entre o silêncio e a voz, a cidade pulsa aqui só pra nós. Uma pausa pra sua mente, uma nova ideia na frequência. Salles Podcast. Salles Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente. E bem-vindos ao 5º episódio do Salles Podcast. Hoje com o tema comportamento na internet. E antes de tudo, não se esqueça, no Salles Podcast você aprende o dia a dia da internet em debates. E hoje estamos aqui com os nossos grandes convidados. Primeiramente, minha grande amiga de muitos anos, grandes histórias. Ela é doutora e mestre da UERJ, minha psicóloga favorita, Daniela Imurta. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, querido. Sempre bacana a gente poder compartilhar nossas reflexões, debater, né, assuntos contemporâneos que fazem parte da atualidade. Muito obrigada pelo convite. Faça desse espaço uma porta para o seu sucesso e a mesa aqui estará sempre disponível quando você quiser. Com certeza. Acho que vai ser o primeiro de muitos. Se Deus quiser. Bem, agora vamos para a Terra da Garoa, cidade de São Paulo. O meu amigo João Nolasco, analista de psicanálise. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Estamos aqui de São Paulo, né? É realmente friozinho daqui, esse período está bem tenso, né? Já chegamos ao inverno e é um prazer muito grande poder estar participando desse programa maravilhoso. Bem, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Primeiramente, queria que cada um fizesse uma pequena apresentação das suas atividades, das suas funções para o nosso grande público aí. Conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. João, por favor, tome a palavra. Então, eu sou psicanalista, formado em filosofia e atuo na psicanálise desde 2006, a prática clínica, e atualmente coordeno o departamento de formação em psicanálise do Instituto Ibraps. Então, essa é a nossa trajetória. A gente leciona, transmite, né, a psicanálise, participa de eventos, seminários, e atende também, tanto no modelo online quanto presencial, o que é muito importante aí para o nosso trabalho. Então, essa é a nossa atividade. Muito obrigado. Dani, uma palavrinha aí para os nossos internautas que estão assistindo. Faça sua apresentação, sua função, seu dia a dia, suas atividades. Como você falou, né? Eu sou psicóloga de formação, também sou sanitarista em função do meu mestrado, do meu doutorado, que foi em saúde coletiva. Tenho um debate aí no campo da bioética. Hoje, majoritariamente, sou professora universitária, né, do curso de psicologia e do curso de medicina, e também professora de pós-graduação. E tem um trabalho de assessoria dentro da Secretaria de Saúde, né, na parte de prevenção e promoção de saúde, e também clínico, né, na psicanálise, assim como o João. Então, são muitas atividades aí, mas majoritariamente, a maior parte do tempo, eu sou professora. Pois bem. Bem, o tema hoje é um assunto que está sempre no dia a dia de todo mundo. Todos têm a grande curiosidade de saber, dentro das análises da psicologia e da psicanálise, né, como são os comportamentos, os resultados que a internet fornece, né, que ela traz para os adultos, para as crianças, para os adolescentes. E trouxe vocês aqui hoje para, vamos dizer, fazer um debate em conjunto
né, para o nosso público internauta também participar e entender o dia a dia da internet, os resultados que a internet faz no comportamento das pessoas. Bem, João, dentro das suas palavras inicialmente aí, o que você vê assim do dia a dia, o que está resultando aí no comportamento das pessoas aí, o uso da internet, no ponto positivo e negativo dos usos diários? Então, Salles, eu acho que, primeiro, a gente precisa entender que a internet não inventou o sujeito, né? Então, na verdade, é o sujeito que criou a internet. Então, a gente precisa pensar que, na verdade, a internet ela intensifica, ela acelera, torna visível. A gente poderia pensar o processo da internet como uma verdadeira praça pública, né? E aí o que me faz pensar é que dentro desse processo, dentro dessa praça, a gente tem ali as demonstrações naturais do sujeito enquanto necessidade de reconhecimento, pertencimento, a gente vai ter isso, né? Processos de repetições, desejos, pulsões. Então, tudo isso também vai se manifestar nessa praça pública. E óbvio que a gente precisa pensar em regras de convivência. Então, a internet ela tem os seus benefícios, porque ela traz um dinamismo muito grande, uma velocidade muito grande de comunicação, um arcabouço muito grande nessa comunicação de praça pública, onde a gente tem, né, dá um enter e a gente tem tudo ali à disposição, né, coisa que na minha época era bem mais complicado, nós tínhamos que ir para as bibliotecas, né? E quando a gente queria saber de alguma coisa, tinha que esperar não sei quanto tempo para poder a informação chegar. A gente ficava preso à TV, por exemplo, era o canal que a gente tinha, o rádio e a TV. A internet ela veio para poder acelerar toda essa comunicação e, ao mesmo tempo, dar visibilidade ao suposto anônimo, porque uma vez que ele passa a ser visível, ele não é mais anônimo. Lógico, com as exceções daqueles que também se mascaram. Que ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso de forma positiva, a gente pode pensar no que é o contrário, né? Que é a má utilização, né? Para que fins o sujeito está se articulando com isso? Então, eu penso nessas duas questões. A primeira, que é um processo muito importante. Não inventou o sujeito, mas o sujeito, que independente da internet, se manifesta ali. E é como que cada um vai se relacionar com isso que é a questão. As pessoas às vezes tendem a criticar muito a tecnologia, né? Alguns, por exemplo. Mas a grande questão é que ela veio para ficar, e eu acho que é fundamental, foi um avanço muito grande, né, moderno. Mas a pergunta que a gente precisa sempre pensar é como que as pessoas talvez estão sendo educadas a lidar com isso. Eu não sei nem se é uma questão de educação, porque é uma questão própria de cada um. É como que o próprio sujeito se articula nesse ambiente que é uma grande vitrine. Como que ele quer ser visto? O que ele quer disto? Como que ele quer utilizar isso? Então, tem várias perguntas aí que acabam esbarrando num cunho individual, né? Na característica individual de cada um, de como que ele vai lidar com isso, que às vezes pode ser assustador para alguns. Entendi. Dani, dentro da sua análise assim, das coisas que você vê no dia a dia, junto com pessoas próximas, pessoas que você esbarra na rua, o que você vê assim, dentro do contexto do comportamento da internet, os pontos positivos, negativos que isso resulta? Como o João falou, né, eu também penso nessa como uma arena, né, uma praça pública ali que se coloca, e a internet ela é quase que um portal, né, que a gente atravessou, assim,
Nós aqui, imagino que todos aqui nascemos sem internet, né? Então a gente sabe como é que é a vida sem. E eu, por conta da minha profissão, convivo com uma geração que não sabe o que é viver sem internet, que para eles não faz sentido essa vida. Então, assim, eu acho que a internet, ela tem uma coisa muito positiva, porque ela acelera processos, ela nos dá a possibilidade de acesso, saídas alternativas que a gente não tinha antes. Mas, por outro lado, né, assim como qualquer coisa que facilita a nossa vida, ela também pode ser aprisionadora. Então, hoje, a internet me permite estar em contato com pessoas que eu nunca estaria, ela me permite conhecer pessoas que eu nunca conheceria, acessar informações que eu nunca acessaria em outras circunstâncias, mas, ao mesmo tempo, ela me tira desse mundo real. Né? Porque a gente mergulha ali naquele universo e a gente não sai dele. Então, é uma relação que ela precisa ser a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo. Então, o que eu vejo hoje, né, são pessoas que conseguem usufruir dessa opção, né, desse recurso que a gente tem, e a gente depende dele o tempo inteiro. Eu brinco hoje que é mais complicado você perder seu smartphone do que você perder sua carteira, né? Porque tá tudo no seu smartphone. E tá tudo no seu smartphone pela internet, porque também se você ficar sem sinal, você não consegue fazer. Mas também tem um aprisionamento, né? Porque, assim, a gente terceiriza para essa rede tudo. Então, a gente terceiriza a nossa reflexão, a gente terceiriza a nossa memória. Você sabe hoje o telefone de alguém? A gente não sabe mais o telefone de ninguém. Né? Antigamente, a gente decorava os números de telefone. A gente fica mais desatento, né? A gente tem a falsa sensação de que está estando com as pessoas por conta das redes sociais e a gente não está. Então, daqui a pouco você passou 3, 4, 5 anos que você não está pessoalmente com alguém. Então, a internet ela é uma ferramenta muito potente, mas a gente precisa estar atento a ela, especialmente em relação às crianças. Quando eu era criança, a minha mãe falava para eu não falar com estranhos. Agora o estranho entra na sua casa. Sim. Né? E entra agora com a inteligência artificial, acho que a coisa ficou mais desesperadora ainda, né? Porque hoje em dia imitam a sua voz, né? Como é que a gente modera isso? A que conteúdos que a gente está tendo acesso, né? Jogos, a gente tem esse problema hoje com as bets, né? O quanto a gente está sendo invadido por informações. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas tem uma hora que meus grupos me irritam. Começa um monte de gente falar com a gente ao mesmo tempo, falo, caramba, sabe? Se eu estivesse falando com uma pessoa só de cada vez, isso vai causando um estresse na gente que a gente não percebe. Tem aquele cara que manda aquela mensagem no WhatsApp, aí você não responde na hora, a pessoa já pega o celular para te ligar. Já reclama que você não respondeu, né? Ou então fica te mandando figurinha, acaba com a memória do seu celular. Enfim, tudo na vida vai ter prós e contras, né? E não vai ser diferente com a tecnologia. Só que, assim, desde que o ser humano existe, a gente recorre à tecnologia. A cada tecnologia que estava disponível naquele tempo. Então, o homem das cavernas, ele começou a usar a pedra, até que ele conseguiu descobrir a lança, né? Depois a gente foi desenvolvendo mais tecnologias e hoje eu acho até, posso estar errada, me corrige, Sim. que a inteligência artificial, ela já é até uma evolução do que a gente tem da internet, porque hoje você conversa com uma inteligência artificial. Eu não sei vocês, mas às vezes eu brigo com a inteligência artificial, falo, não era o que eu queria, aí ele pede desculpa, né? Que a gente também tem que ter muito cuidado, porque a IA pira, inventa umas coisas. Pegando até o gancho que a Dani está dizendo, né, eu tenho exemplos que pessoas usam, né, no caso a inteligência artificial, o que hoje nós temos, né, que a gente chama na nossa visão técnica de tecnologia, os agentes de IA, né, usa os agentes de IA não para apoio técnico de soluções, usam como psicólogos. Usam para ficar perguntando coisas dentro do seu dia a dia, né? E dentro da visão de vocês, até baseando nesse exemplo, o que faz o ser humano ficar se consultando e ficar usando uma ferramenta que é de apoio
para uma ferramenta que se torna um profissional da área de psicologia, de psicanálise, um irmão, né, que está ali desabafando ali. Dentro da visão de vocês, o que vocês consideram isso? João, você pode dar uma palhinha para esse exemplo? Então, quando eu estou falando aqui, eu não consigo ver você. É essa mesmo? É assim mesmo. Tá, beleza. Então, o que acontece, né? Sobre essa questão que você está trazendo, que eu acho que é muito interessante, tem crescido muito. Hoje mesmo eu postei no grupo uma pessoa que se diz profissional que criou uma inteligência artificial dentro do processo dela, né, do conteúdo dela, para poder ofertar atendimento. Eu acho isso, para mim, particularmente, uma loucura muito grande, né? Mas o que é interessante é que a sociedade, de novo, a gente volta à naturalidade do humano, né? A gente, assim como a Daniele colocou, né, a gente sempre nós buscamos nos desenvolvermos de alguma forma. E eu acho que uma coisa muito interessante é a pressa. A gente quer e quer para ontem. Então, é uma característica muito natural do comportamento humano querer respostas prontas. O que for mais fácil possível, o que for mais simplificado possível, para que não tenha que me desgastar tanto. E óbvio que a internet, com as inteligências artificiais, elas de alguma forma promovem isso. E aí entra a grande questão. Eu quero uma resposta rápida. Eu quero alguém que diga para mim o que fazer, como fazer. Né? Eu quero alguém que solucione o meu problema. Eu acredito que a Daniele também passe por isso na clínica, né? Normalmente chegam, mas e aí, o que eu tenho? Quanto tempo vai levar? Você não vai me dar um conselho, não? Você não vai dizer o que eu tenho que fazer? E aí, eu vou fazer o quê? Eu saio daqui, eu faço o quê? Enfim, a gente vê essa necessidade do outro de querer tudo para ontem, né? Eu acho que isso sempre foi, mas hoje, por conta dessa questão da internet, da era que eu chamo era do enter, né? A gente já até passou da era do enter, então bem mais acelerado. É isso, eu quero para agora. E aí é um risco muito grande, porque o que esse sabe sobre mim? Embora o analista ele só pode saber sobre o outro a partir do momento que o outro conta sobre si. E isso leva tempo. Isso leva tempo para que haja as elaborações, insights, mas a gente volta à questão de uma necessidade de resposta rápida, da era de que tudo eu quero agora, né, do consumismo, né, de que tem que ser perfeito. Então eu preciso de um dispositivo que me diga, que me guie, que diga para mim o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, que me prometa que se eu fizer isso, se eu seguir essa cartilha, eu vou obter sucesso, ou eu vou ficar curado daquilo que eu entenda como um transtorno ou uma doença. Essa é uma questão que a gente precisa estar bem atento mesmo, mas infelizmente tem ocorrido. Eu sou totalmente contrário. Entendi. Eu complementaria um pouco isso que você está falando a partir do entendimento de que a inteligência artificial ela faz o que a gente quer. Quem comanda ela sou eu, então ela vai me dizer o que eu quero ouvir. Né? Ela quer sempre agradar a gente, exatamente, né? Tanto que, assim, quem tem a oportunidade de usar a inteligência artificial, chega a hora que puxa saco demais, assim, chega a ser chato. É verdade. Né? E eu acho até engraçado. Quando a gente o meu chat GPT se nomeou mulher, aí eu chamo ela de Kat, né? Mas assim, ela vai te falar o que você quer, porque você que tá dando comando pra ela. Então, é uma grande fantasia de que aquela máquina vai me dar as respostas que eu preciso. Sou eu que estou falando para ela as respostas que eu preciso. E de uma temporalidade psíquica. Só que você tocou num ponto, João, que eu acho assim, super importante, e que é uma discussão que a gente está tendo muito hoje academicamente, que a gente está numa sociedade que chama a sociedade do cansaço, que exige da gente uma produtividade o tempo inteiro. Então, assim, o WhatsApp, as redes sociais... Né? Quero o e-mail, coitado do e-mail. O e-mail tá ficando obsoleto, né? Porque ninguém usa mais. A inteligência artificial de uma otimização de tempo que a gente não percebe, que a gente acaba ficando mais desgastado ainda, porque a gente começa a supostamente dar conta de mais coisas.
E tem um tempo que é nosso, né? O tempo da nossa mente, ele não acompanha essa aceleração toda. Uhum. Então, é óbvio que, assim, a gente já está começando a ver os efeitos disso, né, na vida cotidiana, mas a tendência disso é piorar. Então, por exemplo, tem uma coisa que me chama muita atenção nas crianças hoje, que as crianças não têm paciência. Elas querem ver o desenho no 2, elas só querem ver um trecho, né? E uma coisa de ficar escolhendo. Eu, Daniela, tenho uma dificuldade horrorosa de escolher qualquer coisa em streaming. Eu fico 2 horas porque eu não sei o que é que eu quero ver. Eu tenho dificuldade com plataforma assim. de comida, sabe? Eu fico 100 anos para escolher um negócio, porque é muita opção. E olha que até me considero uma pessoa bem tecnológica, assim, eu recorro bastante à tecnologia e fico pensando, meu Deus, na época que eu fiz doutorado, eu pensava, como é que alguém fazia doutorado sem computador, né, sem internet, porque facilita muito a vida. Mas, assim, essa reflexão sobre a internet, né, sobre a tecnologia, a gente precisa pensar no quanto ela nos afeta em termos de produtividade, porque, naturalmente, a gente começa a se cobrar e cobrar o outro a respeito de uma resposta, que foi o exemplo que você deu. Caramba, não me respondeu ainda. Talvez eu não queira falar com você. Né? Não, a gente não para pra pensar assim, talvez essa pessoa não quer falar comigo, né? Ou ela não tem essa resposta para me dar ainda. Ou ela tem outra prioridade. Recentemente aconteceu uma coisa de trabalho, uma pessoa me cobrar algo. Eu falei, olha, é impossível, no tempo que você me devolveu, eu te responder. Calma, eu vou fazer, né? Tem uma série de outras coisas no meio desse caminho. Então, eu acho que é por aí. Até vou pegar um gancho aqui, né? Porque a Dani, no início, ela estava falando, né? Que a internet, ela foi desenvolvendo e chegou na inteligência artificial, né? Então, vou fazer um feedback rápido aqui, né? Antes, né? Quando começou a internet ela começou com o intuito de dar apoio aos guerreiros que estavam na Guerra do Vietnã, do exército americano. Uhum. Isso. Nossa, não sabia disso não. A partir disso, né, porque eles tinham que ter uma conexão, né, lá no Vietnã com as bases americanas. Então, eles usaram, né, uma estrutura dentro do globo terrestre para fazer uma conexão de um país na Ásia com um país na América do Norte. Isso foi desenvolvendo, né, começou com computadores, pequenos computadores, depois grandes computadores, terminais, desenvolveu para data centers, dos data centers as coisas foram evoluindo para os appliances, que hoje o notebook virou o smartphone, e que foi desenvolvendo e chegou na inteligência artificial. Eu tenho uma questão, um termo tecnológico chamado vício da tecnologia. Isso eu vi muito no Japão, onde eu visitei recentemente, né? Porque eles querem tanto acessar os meios tecnológicos que o celular eles andam como se fosse um livro, um caderno de anotação diário que ele entra no bolso e automaticamente ele está na mão da pessoa, na rua, na esquina, dentro do metrô, no restaurante, ou seja, é uma dependência tecnológica. No Japão, eu soube que o índice de suicídios é muito grande, porque o transtorno de ansiedade das pessoas é muito grande. Não, aí, assim, vocês que são experts mais no assunto, eu não sei se esses imediatismos eles geram essa ansiedade. Sim. Que gera. Sim. Esse alto índice de suicídio. Entendeu? Não só por isso, né? Tem uma engate para vocês. Não, super interessante. Não Entendeu? Só por isso, né? Tem uma questão da lógica. Não dá para dizer que uma coisa é por causa de outra. Na verdade, as coisas são porque elas se retroalimentam. Então, tem uma questão da cultura oriental,
né? Os países com maior índice... O país com maior índice de suicídio é a Coreia. Mas, assim, existe Que também é um gigante da tecnologia. Exatamente. Né? Mas existe uma coisa da cultura oriental, da produtividade, da eficiência, né? E a tecnologia entra nisso. Então, assim, a gente usa isso o tempo inteiro. A gente tem os nossos neurotransmissores, eles são estimulados o tempo inteiro pela tela, né, pelo like, e a gente começa a ficar... O smartphone, ele vira uma continuidade da gente. Você está falando do smartphone, eu fiquei pensando assim, e agora tem o smartwatch. Isso. Né? Porque você tem o relógio também que vai te fazer isso. Então você vê, é um pouco mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o avião. Né? O Santos Dumont, quando ele pensou no avião, ele pensou no avião por uma coisa e aquilo foi apropriado pela guerra, né? Pelos exércitos e virou uma arma. E como tudo que acontece, né? A gente subverte isso. Mas a gente tem sim que pensar nos efeitos. Quando eu falei assim, se você fica ligado ali na tela e você não olha o que está em volta de você, o telefone celular, através da rede social, do WhatsApp, ele te aproxima de um monte de gente que está longe de você e ele te distancia de um monte de gente que está do seu lado. Verdade. Eu já reparei isso em alguns casos. Né? A gente pode ter quantas vezes você está no restaurante, tem duas pessoas na mesma mesa e elas não estão conversando. Elas não se olham nos olhos, não. Elas se olham pelo celular. Né? Então é um pouco por aí. E aí, assim, também aqui serve esse escudo, porque ele vira um escudo, que era o que você falou, né, João? Assim, eu posso ser o que eu quiser na internet. Sim. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso me apresentar da maneira que for. Tem um perfil que eu sigo no Instagram, que é uma moça que ela usa um avatar de um peixe. É muito interessante, porque ela pode falar o que ela quiser, porque ninguém sabe quem ela é, né? Mas ela fala coisas muito legais. Um peixe chamado Wanda? Não, é outro nome. E aí ela vai falando as coisas, eu falei assim, cara, ela pode realmente falar o que ela quiser, porque ela tá escondida ali atrás daquele peixe. Felizmente, ela é uma pessoa que fala coisas legais, engraçadas, né? Mas quanto de serviço a gente tem, por exemplo, naquele negócio lá que muito adolescente usa... Aonde? É uma rede, uma deep web dessa aí. TikTok? Não, TikTok não. Discord. É o nome assim? Não sei. Discord? Isso. Que é um perigo. Aquilo ali é um perigo. E a maluquice das pessoas quando o WhatsApp cai. Que aí, não, vamos todo mundo pro Telegram. Gente, conversa pelo direct, telefona. Se você precisar falar com alguém, telefona. Complicado. João. E é interessante isso que a Daniela está trazendo, porque a gente tem um texto de 1923, se eu não me engano, 1921, que o Freud fala de psicologia das massas e análise do eu. Gente, acho tão interessante, né? Porque é uma coisa de 1921, tão atual, que é essa relação do sujeito, né, da unidade do sujeito acoplada a essa massa e do efeito da massa no sujeito, né? O quanto que ele, inserido nessa massa, ele está protegido. Então, esse anonimato, ele traz essa certa proteção, né? O sujeito se acha protegido, né? Principalmente quando ele consegue um grupo que também apoia muito naquilo que ele fala. E é um problema, né, muito sério. O que está sendo dito, né, os ataques, os bullying, né, que são os chamados haters, né, e o sujeito está ali, mascarado, né, com N possibilidades. Então, isso é um problema, isso é uma questão que a gente precisa pensar também. É um efeito da internet, não tem como. Vai mudar, né? A gente vai acabar com isso? Não acredito, né? Não acredito que isso vai acabar. Porque é a reprodução do processo social mesmo. Exatamente. É o que a Daniela colocou, né? Quando eu vou para a inteligência artificial, eu estou dizendo o que eu quero. Então ela vai me dar aquilo que eu quero. Então, assim, é uma reprodução, literalmente. Tem uma coisa que você falou, citou o Freud aí, tem uma coisa que eu falo sempre em aula, que é o seguinte, o Freud tem um texto antes da psicanálise, o Projeto para a Psicologia Científica, que ele fala tudo que a neurociência hoje comprova. Né? Ele era um visionário. Eu falo que essa galera do início do século XX era muito visionária, assim, porque eles tiravam umas conclusões e depois tudo se comprova.
E aí Não tinha internet. eu brinco muito com os alunos que eu falo assim, se o Freud tivesse nascido agora, a psicanálise não existiria. Porque ele criou a psicanálise porque ele não conseguia comprovar cientificamente, assim, com tecnologia, o que ele pensava. Então, olha essa ambiguidade aí da tecnologia, né? Que ela nos auxilia, mas em compensação ela nos tira outras coisas. Complicado. Bem, só um momento aqui. Eu tenho certeza que você já conhece a BTF. A Botafogo Lar e Lazer, o maior fabricante da América do Sul de escadas, também não só faz escadas. Um exemplo disso é este cooler aqui, com a capacidade de 12 litros, feitos de matérias virgens, capaz de não propagar cheiro e não contaminar o seu alimento e a sua bebida. Botafogo Lar e Lazer, o novo parceiro do Salles Podcast. Uma conexão de trabalho e conforto com você. Bem, continuando. Dentro de todas essas questões aí que a gente apresentou, né? Eu acho que o que também muito preocupa é a questão do uso das crianças nos jogos online, né? O vício dos jogos online, né? Não sei se também é um incentivo dos pais, né, da criança ter um momento dela ali, não atrapalhar o momento do pai que está ali curtindo um jogo de futebol, ou está curtindo uma festa. Jogando bet. Ou tá ali com um momento particular dele. Assim, dentro da análise de vocês aí, o que mais incentiva o vício das crianças com o uso de jogos online? É o João primeiro? Pode ser o João. Então, eu acho que a gente precisa pensar no próprio desejo pulsional dos pais, né? Para onde está direcionada a minha libido? Então, acho que a gente precisa entender que essas crianças, elas se direcionam àquilo que, de alguma forma, está tendo um retorno para elas. Que teria que ser naturalmente direcionado a esses pais. Mas se estes recusam e oferecem esse caminho auxiliar, ali vai a libido. Ali vai criar uma relação. Ali vai ter alguém que vai olhar para eles. Ali vai ter essa animação. E isso já está sendo implantado desde muito novo, dos bebês. Assim como os pais utilizavam a chupeta para acalmar as crianças, um processo artificial, hoje é a internet. Ela vem junto. Né? Então, é o que a Daniela estava falando. Né? Primeiro, o estímulo de vídeos curtos e que vai ali já criando um processo de ansiedade, não suportando, não tolerando a frustração, o tempo. A criança ela já chora quando entra no comercial, porque ela ainda não sabe passar o dedinho. E o pai tem que ir lá correndo e já passar para voltar àquele programa que ela estava vendo. Mas isso é literalmente resultado da negligência desses pais, ou de uma tentativa de não enfrentarem a realidade do que é a relação de uma construção, dos desabores, do choro, do direcionamento dessa criança para eles, e eles vão ter que lidar com isso. Peraí, se eu tenho um objeto aqui artificial para eu poder substituir e acalmar, eu vou dando, eu vou fazendo. Isso vai implicar, com certeza, danos mais para frente. Né? Porque isso implica na construção da relação. Mas percebam bem, implantado por esses pais. Né? Eu tive uma experiência muito interessante de um casal que eu conheci, e a gente saiu e o menininho deles, devia ter uns 7 anos de idade, o menino não tomava refrigerante. E aquilo ali me chamou a atenção. Mas ele não bebe refrigerante? Não. A gente nunca deu, a gente também não toma em casa, raramente acontece, então foi criado assim. Isso é interessante. Né? É como que cada família vai se estruturar.
aqui, óbvio, não estou aqui querendo dizer que é certo ou errado, então, mas como que cada família vai se organizar em função dos atritos, em função dos seus desejos também, né? Aquele pai, como a Dani falou, né? O cara tá jogando bet, o cara só tem sábado. E aí, ó, fica um pouco com ele. Tá, mas é ele lá, tem experiências sociais que mostram isso, né? A criança tá ali e o cara tá na internet também. Óbvio, ora, o que tem tanto ali naquela caixinha? Já tem famílias que compram o celular para a criança e já dão. Sim. Então, meu filho não come isso, ou meu filho não faz isso. Eu não consigo fazer com que ele faça tal coisa. Peraí, a gente está falando de uma criança, está falando de um... Sim, Como é que é essa relação? Que ainda não está ainda maduro com aquela situação, aquela tecnologia toda ali, aquele dinamismo, aquela rapidez, o imediatismo, né? Quem está apresentando isso para ele é esse adulto, né? Pescando aí também um pouquinho aí que o João falou, né? Aí vamos já para a questão técnica da área de tecnologia. Os maiores casos de invasão de engenharia social, né? Engenharia social é aquela captação de informação de uma pessoa, de uma empresa, de uma instituição, né? A pessoa aproveita a vulnerabilidade da criança que está ali usando o jogo ou uma rede social, né? Ela manipula aquela questão toda e adquire informações privadas da família, né? Já houve casos, eu presenciei esse tipo de caso, que a criança tinha um jogo online, compartilhava esse jogo, que um jogo online tinha uma rede social que compartilhava de informações. Essa criança, ela tinha um amiguinho que ela, vamos dizer, não conhecia presencialmente, mas virtualmente ela conhecia. Um amiguinho disse para ela que não podia participar do jogo porque ela não tinha o dinheiro para pagar o jogo. Ele compartilhou o cartão de crédito da mãe com essa pessoa, que essa criança supostamente virtual. A pessoa pegou o número do cartão, o código de segurança, o nome da pessoa, simplesmente fez uma fraude de 50 mil reais para essa pessoa. Então, assim, para vocês terem ideia, para ter o cuidado com as suas crianças que forem fazer os jogos online, as redes sociais, para não ter esse tipo de situação, entendeu? Estou dando esse exemplo aqui, mas tem outros exemplos aos quais isso acontece e quase que diariamente, tá? Fraudes na internet com crianças e idosos são constantemente. Vou dar também outro exemplo, né? Que infelizmente a internet ela educa, mas ela também deseduca, né? E pessoas usam também dos meios fraudulentos para até mesmo ensinar outras pessoas a aprenderem meios fraudulentos, né? Já tivemos casos disso divulgados aí nas grandes mídias, né? E eu também vou dar um outro caso, né, de usos indevidos de adultos. E eu quase fui vítima de uma fraude. Uma pessoa usou uma inteligência artificial, uma voz de uma ex-gerente de um banco ao qual eu tenho conta, né? A pessoa ligou para mim perguntando se eu tinha recebido um cartão de crédito, ao qual eu pedi para a gerente do banco me encaminhar. A pessoa me identificou como responsável da parte de cartões de crédito e perguntou se eu já tinha liberado o cartão no sistema do banco. Aí onde é a fraude? Dentro do processo de translado, eles retiram o chip do cartão, colocam um chip fraudulento. Quando você libera o cartão, este chip é o que vai ser liberado e causa uma fraude. Como eu identifiquei? Eu tive um estalo na minha cabeça, liguei para a minha gerente, dei os dados da pessoa que estava me ligando, passei a voz da pessoa, o áudio que a pessoa
me passou para pedindo a informações, e ela identificou a voz como uma das funcionárias do banco a qual ela conhecia, que fazia parte realmente da responsável dos cartões. Só que a pessoa já não trabalhava mais no banco, assim, não na unidade, ela estava transferida para um outro local. E aí foi constatado que foi usado um áudio em inteligência artificial para a tentativa de fraude. Aí você já imagina o seguinte, por exemplo, eu que trabalho na área de tecnologia quase tive essa fraude. Imagina uma criança ou um idoso que já, assim, são pessoas que já têm um perfil mais ingênuo para o uso da tecnologia. Então, serve de alerta aí para todos aí em relação a essa questão. Alexandre, você está falando de fraude, que é o mais comum, óbvio, né? Mas teve até uma novela que abordou isso, da violência propriamente, né? Você tem o cyberbullying, você vai ter o estupro virtual, né? Que é a solicitação de imagens, né? Sem roupa, em situações íntimas, e depois chantagem a partir disso, né? A própria questão da pedofilia. Então, existem várias questões, né, que são da ordem social em relação à tecnologia, e existem as questões da ordem do sofrimento emocional e das repercussões subjetivas disso. Então, por exemplo, na pandemia, a tecnologia, a internet, ela salvou a gente, né? Ao mesmo tempo, ela evidenciou o quanto existe uma vulnerabilidade digital, quantas pessoas não acessam. Eu tive muitos alunos que não conseguiam acessar porque eles não tinham internet o tempo inteiro, o pacote de dados não dava para assistir aula, entre outras coisas. E também a coisa do trabalho, né? Porque a gente perde o limite do tempo, a gente perde o limite do que a gente tem que fazer, e aí a gente tem o burnout, as pessoas, o home office está cada dia se demonstrando muito nocivo, justamente por causa disso, porque você tem a sensação que está próximo das pessoas e você está longe das pessoas. Então você não tem o cafezinho, você não tem sentar junto para fazer uma tarefa, né? O happy hour, que são importantes para a nossa existência, para a nossa sociabilidade. E o que a gente está vendo hoje, não sei quanto o João vê isso na clínica, vejo na universidade, né, vejo nos próprios trabalhos que a gente tem no campo da saúde pública, que, de fato, a gente tem que olhar, né, para esses recursos como recursos que são muito potentes, nos ajudam a trabalhar, mas, ao mesmo tempo, eles são perigosos. A diferença do veneno para o remédio é a quantidade, né? Então, assim, como é que a gente vai, até em termos de política pública, né? Como é que a gente vai pensar a disponibilidade da rede, de como a gente acessa a rede, de como chegam esses links na gente? Já aconteceu a mesma coisa comigo em relação ao cartão. Eu ia cair, eu estranhei na hora que a pessoa me pediu para eu colocar a senha do cartão. Eu falei, opa, o banco não pede. O banco não pede. Né? Aí tem aquela história do sequestro, aí agora com a IA que imita a voz, as pessoas já caíam antes, imagina agora. Então acho que tem muitas coisas aí, mas penso que crianças e idosos talvez estejam hoje numa faixa de vulnerabilidade maior em relação a isso, os idosos pela familiaridade, né, não à toa que a gente tem fake news, as pessoas acreditam em coisas surreais que são espalhadas pela internet, né, e das crianças, porque ali elas também podem fazer o que elas quiserem, né, enquanto a gente mentia e ia fazer uma coisa escondida, as crianças fazem ali dentro de casa e talvez nunca sejam descobertas. Uhum. E em relação aos adolescentes, porque você vê tantos adolescentes viciados em redes sociais, TikTok, Instagram. Por que será isso? Porque essas redes sociais, elas se tornaram assim uma ferramenta de uso contínuo e diário para essas pessoas. Quem não gosta de ser validado? Você fica o tempo inteiro sendo validado. Ganhou coração, ganhou foguinho, ganhou palminha. Você está sendo validado o tempo inteiro, curtida. A gente está cada vez mais... a gente posta cada vez menos no feed, bota mais no Stories, porque no Stories você viu quem viu,
E quem reagiu e quem não reagiu? Dopamina. João? E o tempo, né? E o tempo. 24 horas, depois saiu. Quem viu, viu. Quem não viu, Exatamente. ficou pra trás. Ainda Dá tem até, esse dá até pra detalhe. fazer fofoca. Outro dia eu vi que uma fofoca fala assim: você viu aquela postagem que a pessoa fez para os mais próximos, e a pessoa vai se sentir excluída. Olha que bullying horroroso. Corre lá. Você printou, né? Você printou? Não É. printei, não. Então, de novo, né, a gente volta à coisa da representatividade. É um campo vasto, né? É essa praça pública, né? É essa coisa do avatar, né? É uma outra configuração, mas que representa o real de nós. E, junto com isso, vão vir coisas boas e coisas ruins. Com isso, vão vir também as perversões, né? Que são esses que se apropriam, se utilizam ali para cometer os crimes, né? Se apropriar da boa-fé das pessoas. Mas o mais interessante, quando a gente fala das crianças, dos adolescentes também, é essa coisa mesmo que a Dani falou, do pertencimento, né? Da aceitação. Primeiro, da vitrine. O que está sendo apresentado? E aí, o que está sendo apresentado me toca, me estimula, e aí a gente vai pensar no processo de identificação. Eu não atendo crianças, nem adolescentes, né? Uma opção mesmo de trabalho, minha clínica é voltada só para jovens e adultos, né? Mas eu amo crianças, né? Eu tenho algumas afiliadas, umas criancinhas ainda, outras já 10, entrando na pré-adolescência, e quando elas vêm aqui para casa, eu fico assim, surpresa, porque a TV é o YouTube. E fica ali, ó, vários cortes. E às vezes eu paro para sentar, o Dino vai ver televisão com vocês. Hein? Cara, eu faço um esforço muito grande, porque eu fico assim, cara, o que tem ali? E aí é aquela animação, é a roupa da menina, aí as crianças ficam uma competindo com a outra. Numa fração de segundo, passou, já é outro vídeo, já é outra coisa. E eu acho que é um imaginário, né? É a representação. O que é aquilo ali que é lindo e belo. E às vezes eu vejo elas brincando, e a brincadeira é uma reprodução dos vídeos. Na dancinha, na música. A roupa que quer comprar é a roupa que foi vista no TikTok, que foi vista lá no TikTok. Então, é uma relação muito interessante, porque passa a ser um ideal de eu ali. Nossa, para que eu seja aceita também na escola, porque quando chega na escola, a conversa é aquela do grupo de adolescentes, do grupo de crianças, é aquela que está sendo ditada por essa vitrine, que não é real, que é uma fantasia, mas que me toca de alguma forma e que promove ali talvez uma aceitação, né? Uma entrada num determinado grupo. Então a gente vai ter tudo isso aí envolvido, que já acontecia antes, mas agora com essa configuração da internet é o mundo todo, né? Sei lá, quem nunca repetiu danças da época que a gente via onde? Na televisão. Hoje não é mais a TV aberta. Hoje são as redes, né? Então, essa é uma realidade que a gente precisa pensar, discutir e entender que ela veio para ficar e como é que a gente vai lidar com tudo isso. Como que a gente vai trabalhar essas crianças ou adolescentes intercalando entre o que é princípio de prazer e princípio de realidade, né? O que é aquilo ali, que é um mundo muito legal, mas espera aí, qual é a nossa realidade? Qual é a tua realidade? O que a gente faz com isso? Entendi. De novo, volta aos pais, né? É isso que eu, assim, às vezes eu penso nessa avaliação, se é um comodismo ou também é uma questão do desenvolvimento da mente da pessoa, aquele meio desleixado, assim, deixa rolar. Mas a gente também está cooptado pela tecnologia. Nós também somos assim. A gente só está se adaptando por um outro tempo, mas a gente também não vive sem o nosso telefone. A gente também tem os nossos... A gente falou que talvez pegue mais pelo trabalho.
todos nós... Tem uma autora que eu já trabalhei muito, que eu adoro ela, que é a Donna Haraway, que ela fala que todos nós somos ciborgues, sabe? Então, assim, todos estamos cooptados por isso. Entendi. João, sei que seu tempo é curto, né? Mas eu queria, pelo menos, que você fizesse um fechamento aí, em razão aí do seu curto espaço de tempo, mas já agradeço aí a sua presença, né, de ter aceitado esse convite, e que eu já te faço convites para outros podcasts que, se Deus quiser, vou ter você presente aqui novamente. E se puder estar presente aqui com a gente, aqui na mesa, também seria muito bom. A Cidade Maravilhosa é bem-vinda. Nossa, primeiro eu quero agradecer, né, mais uma vez o convite, me senti muito honrado em estar aqui com vocês, em conhecer a Daniele, muito bom. Esse é um tema que não se esgota, né, gente? A gente começa aqui e é aquilo que a gente estava falando, quando vê o tempo já se foi. Mas precisamos sim disso, então esse seu trabalho é muito importante. A gente precisa discutir mais sobre essas questões. A internet veio para ficar. Mais uma vez, ela é um espaço público que representa a sociedade, e com isso vão vir coisas boas e coisas ruins. Mas fica aqui a convocação a refletirmos como que a gente lida com isso. Tá? A solução não é excluir, hipótese alguma, não dá para fazer isso. Não conseguimos viver mais sem, seja a criança, seja o adolescente, seja o adulto, o ancião, não vivemos mais sem. Então a pergunta que a gente precisa sempre fazer é: como é que a gente maneja isso, né? Até que ponto isso me compromete, ou até que ponto eu estou comprometido com isso, a tal ponto de distanciar quem está perto, né, e trazer, né, aproximar quem está longe. Como é que eu vou intermediar isso? Porque tem os pontos positivos, mas óbvio que também, como tudo na vida, vão ter os pontos negativos. Como é que a gente administra isso? Acho que é a grande questão, que diz muito sobre nós. Diz muito sobre os nossos próprios desejos, sobre as nossas próprias fantasias, né, de como que a gente vai ser. Será que todo mundo teria a coragem de abrir publicamente aquele espaço lá que fica rastreado, né? Você deve saber bem melhor do que eu, das pesquisas? O histórico. O histórico, né? Será? Então, tipo assim, eu acho que aquilo ali diz muito sobre nós. Sim. É que nem lixo. E tudo bem. E tudo bem, né? Não tem problema nenhum nisso. Mas acho que a questão é você refletir sobre isso. Como é que você está utilizando isso? Ok, João. Bem, eu não quero mais atrapalhar aí suas agendas aí, mas já te agradeço de antemão aí a sua presença, tá ok? E vamos continuar aqui e já dou um muito obrigado, tá ok? A gente vai se falando. Um abraço, meu querido. Tá bom? Tchau, João. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço para todos vocês. Bem, vamos continuando. Dani, dentro aí do que já foi conversado aí, até a questão do João, o que você coloca nesse contexto aí, que foi falado aí pelo João? Eu compartilho com ele muitas coisas que ele tá pensando, assim, não dá pra gente achar que a tecnologia, a internet, a inteligência artificial são nossos inimigos. Não são, né? Mas a gente tem que entender onde é que a gente se coloca aí nesse lugar. A televisão já foi inimiga da sociedade, né? A gente já teve muitos inimigos, a tecnologia já foi nossa inimiga em diversas coisas, mas ela nos possibilita outras. Então, assim, como é que a gente equaliza? Até porque hoje a questão é essa, a gente não sabe o que vem para frente, né? Mas então, como é que a gente se protege de determinadas ameaças que podem surgir? Como é que a gente avança? Tem uma discussão hoje no campo acadêmico que está muito presente
E, na verdade, os órgãos, né, como a CAPES, já se posicionaram sobre isso, que é como a gente faz uso da inteligência artificial sem plágio, né, sem aquilo ali virar um plágio. Então, por exemplo, hoje, quando você escreve um texto acadêmico, você tem que dizer se você fez uso de inteligência artificial e no que você fez uso de inteligência artificial. Isso entra na parte ética de pesquisa. Então, como nós vamos regular isso? Porque tudo que inova nos coloca novos dilemas, nos coloca novas questões. Então, como as crianças, como eu estava falando, os adultos também usam a internet o tempo inteiro. Sim. Né? Hoje em dia, os aplicativos de relacionamento, eles mudaram as formas como as pessoas se conhecem. Né? Como é que as pessoas se propõem a conhecer. E aí, se você faz uma análise do perfil das pessoas que estão nos aplicativos de relacionamento, é muito interessante. Porque muitas pessoas são aquelas pessoas justamente que gostam mais do dia, que gostam mais de esporte, não são aquelas pessoas que estão na noite, que é um ambiente que favorece mais você conhecer outras pessoas. Né? As pessoas que estão se relacionando com pessoas de outros países, né? Você conhecer... Namoro virtual. Namoro virtual. Tem na clínica com adolescentes, isso aparece muito, assim, adolescentes que têm namorados ou namoradas que eles nunca se viram pessoalmente. E aí eles veem séries juntos, né? Bota a série pra assistir, eles ficam juntos na internet conversando. Eu conheci um caso, que é até curioso, de uma pessoa que namorava a pessoa à distância, e tinha o dia do vinho. Eles brindavam pela câmera. Eu já combinei com os amigos meus que moram em Portugal, vamos tomar um vinho um dia, né? A gente liga a internet, fica conversando e tomando vinho, botando papo em dia, né? Mas acabou que nunca aconteceu, mas a gente já combinou várias vezes de fazer isso. Porque é a maneira que a gente tem de estar junto, eles não vão vir pra cá e eu não tenho previsão de ir pra lá. Né? Então, como é que a gente pode estar junto? E as pessoas vão namorar assim também. Né? Na pandemia, eu tinha uma amiga que ela estava noiva de um norueguês e ela tinha uma doença autoimune, então ela realmente não podia sair de casa, ela não tinha como ir para a Noruega e ele também não podia vir para cá. E eles passaram quase 2 anos namorando, né, pela internet, porque era o que era possível naquele momento. Então, a gente tem recursos, mas esses recursos são perigosos em alguma medida, porque, assim, o Instagram agora ele tem um negócio muito interessante. Se você fica rolando a tela, ele te sugere você dar uma pausa. Eu acho isso muito legal, porque isso faz você parar para pensar assim, cara, quanto tempo eu tô mergulhada aqui? Eu configurei, deixei 2 horas. Né? Tipo assim, 2 horas do seu dia, se estourar, ele já... Você passou de 2 horas. Então, né, mas assim, eu tava contando pra você que você riu do joguinho, né, que às vezes não quero ficar vendo rede social, quero jogar meu joguinho pra não pensar em nada. O meu joguinho, ele é atrelado à internet, então, por exemplo, se eu estiver num lugar que não tem rede, eu não consigo jogar meu joguinho, que eu gosto de jogar o meu joguinho, que é um momento de distração. O jornal, eu não leio mais jornal impresso, eu leio o jornal que tá no meu telefone, eu vejo as notícias pelo meu telefone. Né, não sei, as emissoras de televisão, elas agora estão lançando novas plataformas de novela, que são as novelas verticais. E isso está mudando o padrão de alfabetização. A nossa geração é uma geração que a gente aprendeu a ler horizontal, né? Hoje, eles lêem vertical. Na faculdade, eu brinco com os alunos direto. Falei, gente, tem um negócio interessantíssimo chamado caneta, que vocês deviam usar. Porque eles não usam, eles só usam o tablet. Então, eles não têm caneta. Eles chegam para fazer prova sem caneta. Nossa. Muda o estilo de vida. E é a tecnologia. Para minha avó, sacar no caixa eletrônico era uma coisa de outro planeta, porque ela não confiava no caixa eletrônico. Eu falava, vó, é confiável. Então, vai mudando, né? E a gente realmente não sabe o que vem pela frente. Até para pegar um gancho do que a Dani está dizendo, né? No passado, né? Os nossos avós, alguns pais, né, tinham o que a gente chama de resistência à tecnologia, né? Como ela falou, eu tenho medo do caixa eletrônico, eu tenho medo de fazer uma transação pela internet,
eu não gosto de botar meus dados no celular. Uhum. E essas barreiras foram se rompendo ao longo do processo, ao longo das facilitações de uso, né? As barreiras foram se rompendo e as pessoas foram começando a usar. Ainda existem essas barreiras não rompidas, algumas pessoas ainda existem. Tem gente que, se você não botar um contrato para assinar no papel, a pessoa, não vou assinar. Eu conheço pessoas assim, entendeu? E hoje você consegue fazer qualquer tipo de assinatura virtual. Você pega... A gente tem uma plataforma do governo para fazer isso. Exatamente. Você tem as certificações digitais, né? Você tem meios digitais de assinatura digital. Então, assim, tem uma série de questões para facilitar a vida das pessoas. Mas a gente sabe que até por uma questão, né, de resistência, ainda tem pessoas que têm o comportamento, né, de não romper essas barreiras. Com certeza. Com certeza. Eu me lembro, eu estava outro dia lembrando e ouvindo você falar aqui. Você lembra daquela série chamada Super Máquina? Super Máquina, o Kit. Cara, a gente achava assim, o carro falava, né? O cara falava com o cara do relógio. Aquilo ali, gente, é tudo que a gente faz hoje, né? Hoje isso já existe. É super. A gente só não chegou no carro voando ainda, mas acho que a gente vai chegar lá em algum momento. Se a gente for ver lá aqueles shows americanos de carro que atravessa os obstáculos. Mas é legal. Aí é que eu tava falando. A Donna Haraway, que é essa autora, ela fala que somos ciborgues. Porque a gente é atravessado pela tecnologia o tempo inteiro. A gente acende a luz, a gente tem uma máquina que que conserva a nossa comida, a gente tem um negócio que deixa a água quentinha. Hoje você tem até métodos de gerenciamento da geladeira. Alexa. Né? Você vai falar para Alexa te dá susto. Né? Assim, agora a gente tem o medo da revolta das máquinas, uma coisa meio Exterminador do Futuro. Né? Tem uma amiga minha que ela fala com a educação, com a inteligência artificial dela, porque se tiver uma revolta das máquinas, a inteligência artificial dela vai ter clemência, vai ter piedade dela, não vai atacar ela. Mas a gente quase que humaniza, tô falando, eu chamo o meu chat GPT de Cat. Porque eu queria saber lá na minha viagem que horas que eu tinha que chegar na praia para não pegar a maré alta. E ela falou, olha, quando você chegar no bar, deixa seu cabelo solto, pede o drink tal, passa a maquiagem X. Eu falei, gente, tô recebendo conselho da inteligência artificial, né, de como eu devo me comportar. Mas é a realidade. Agora, eu entendo que aquilo ali é uma máquina, que ela está ali para me servir. Já tive casos de pessoas que se apaixonaram pela inteligência artificial, que tratam a inteligência artificial como se fosse alguém realmente. Você acha isso psicopatia? Não, isso não é psicopatia. Isso fala de outras questões. A gente tem que ter cuidado de não... Mas essa dependência... Não, mas a gente tem que entender de forma global. O quanto essa pessoa ela tá isolada do mundo, né? Como é que é a sociabilidade dela? O quanto ela tá disponível para ser contrariada? São muitas coisas, assim, não necessariamente passa por um transtorno psicopatológico. Tem a ver com o mundo que a gente vive. Eu, por exemplo, eu adoro rede social, adoro internet, eu super uso tecnologia. Mas eu não me sinto uma pessoa que vou achar que uma inteligência artificial vai ser capaz de me dar uma solução sobre a minha vida. Eu sou psicanalista, eu faço análise há anos, aí tem a ver com a minha trajetória. E aí, quando a gente fala das crianças, por exemplo, né, eu tenho uma sobrinha de 7 meses. Ela lê livrinho, né? Minha irmã dá livrinho para ela e tal. Mas, assim, em que momento que ela vai ter acesso à tela, que ela vai começar a ver desenho? Porque ela vai. E aí, é uma grande utopia. Tem um meme que eu adoro, que é uma mulher grávida. E aí ela fala assim, meu filho não vai comer processados, não vai ter tela, só vai andar com o pé no chão. E aí pula a cena, tá a mulher enlouquecida, frita o nugget, bota no YouTube. Porque a vida faz isso com a gente.
Aí você vê a história que você contou aí do Vietnã, né? Assim, uma coisa que foi inventada para poder facilitar uma comunicação, ela vai tendo um desdobramento. Eu tenho até um nome para isso, que eu usei para saúde reprodutiva, que é a apropriação subversiva da tecnologia. Ela é criada com uma finalidade e a gente se apropria dela para outra. E aí você vê, né? Antes, no início, foi uma conexão entre dois países. Uhum. Hoje, o mundo inteiro é conectado. E quando existe vamos dizer, um caos tecnológico, né, que impacta na rede, o mundo vira um caos. Uhum. Né? Aquele colapso que teve lá na Europa. Exatamente. Eu tô falando por muito menos. A galera fica mal quando o WhatsApp sai do ar. Isso. E tem uma coisa tão simples que é você telefonar. Se eu precisar falar com você, eu pego o seu número de telefone e falo: oi, Alexandre, tudo bem? E falo com você. Só que a gente esquece disso. Infelizmente, assim, quer dizer, felizmente, a gente tem a evolução da tecnologia, né, que está aí no dia a dia, cada vez mais na visão das pessoas, na facilidade das pessoas, né? No meu caso aqui, ó, eu estou com um tablet e estou com um celular, né? E ainda tenho um computador em casa. Então, assim, eu tenho 3 meios de uso de canal para a internet, né? Então, assim, a coisa é algo que ninguém tem como fugir. De uma forma ou de outra, a tecnologia ela vai estar em volta de você. A internet, aonde você anda hoje, a internet está do teu lado. E ela Entendeu? não tem mais fio. É verdade. Então você está falando aí, eu me lembrei de uma coisa. Quando eu fiz obra na minha casa, eu falei com o engenheiro, eu falei: olha, você, por favor, faz atrás da televisão um tubo para que eu possa passar o fio da TV a cabo. Uhum. E aí eu fui comprar minha televisão. E quando eu fui comprar a televisão, eu comprei uma Smart TV. E aí a moça da empresa, né, da internet, falou assim para mim: não, você não precisa dos fios. Eu falei: a maquininha. Aí ela falou: não tem mais maquininha, agora é por aplicativo. Eu demorei um tempo para entender o que ela estava falando. E aí outro dia eu fui falar isso pro meu pai, eu não entendi. Eu falei: pai, pensa o celular, é igual. Eu entro lá no streaming que eu quero ver, não tem mais aquela maquininha, aquele aparelhinho que eu mudo o canal, né? E uma das faculdades que eu dou aula, o quadro agora é assim, é um tablet gigante. Então, já vi alguns lugares com isso. Eu me sinto no Jornal Nacional ali, né? Porque assim, vou lá e mexo e tiro do lugar, né? A maneira como a gente gera a aula. Eu sou da época que a gente fazia transparência, né? Eu sou da época da cartolina. E não, também. Apresentação Tô falando de quando eu cartolina. comecei a ser professora. Sim. Agora, né, assim, PowerPoint é uma coisa pré-histórica. Né? A gente usa o Canva, a gente usa o Notebook LM, Kiwi, tem trocentos IAs e aplicativos que te ajudam a montar uma apresentação. Isso. A questão sou eu não terceirizar, né? Porque tem um saber que é meu. E isso ninguém vai me substituir, nenhuma tecnologia vai me substituir. Existe uma ética da inteligência artificial, né? Que independente de qualquer coisa, o domínio é humano. Né? A responsabilidade é humana. Se houver uma falha, a falha não é da IA, a falha não é do sistema, a falha é humana. Uhum. Entendeu? É mais ou menos isso. É assim, por isso que hoje, né, alguns lugares já fazem legislações, né, para ter uma melhor monitoração dos usos, né, porque a gente sabe que tem a internet do bem e a internet do mal. Né, e a internet é reflexo de quem? Do ser humano. Então, é por aí que a internet se fala por si só. Bem, pessoal, infelizmente é aquilo, né? O papo, quando é bom, uma hora ele termina. Mas, Dani, faz seu fechamento.
primeiro já agradeço sua presença aqui. A mesa que ela está disponível para outros assuntos. Vamos debater, vamos conversar, vamos organizar novos projetos, né? Então, gostaria do seu fechamento, suas conclusões aí do nosso bate-papo. Eu acho que, assim, te agradecer muito esse convite, estou muito feliz de estar aqui, né, com meu amigo querido, Alexandre, e eu sou, para além de pesquisadora, eu sou uma grande curiosa, eu gosto de falar sobre a vida, então fiquei feliz da gente encontrar, né, essa interseção entre o meu ofício e o seu, né, da gente poder parar para refletir nos significados dessas ferramentas que a gente tem, nas consequências que elas trazem, né? Eu ouvindo você falando, o João falando, assim, falei, nossa, quantas interseções tem com as coisas que eu pesquiso hoje em dia, que são da área da saúde pública, que assim, não são exatamente sobre tecnologia, mas como elas conversam, sabe? Então, eu acho que esse aqui é um espaço muito potente, assim, muito legal, né? Aprendi uma coisa que eu não sabia, eu adoro aprender coisas novas, né? De como a internet surgiu. Então, da gente ter uma reflexão crítica mesmo, sabe? A gente vai vivendo a vida muito no automático e a gente não para refletir criticamente, né, sobre o que está acontecendo. Isso vale para a tecnologia, isso vale para a nossa alimentação, isso vale para as relações que a gente estabelece. Então, acho que esse é um espaço que permite que a gente faça isso, né? E usar essa ferramenta que é a internet, que é a inteligência artificial, né? O aparelho celular, computador, com responsabilidade, né? Respeitando outros lugares que a vida pode acontecer. Muito obrigado. Bem, estamos finalizando, mas antes quero fazer primeiro um agradecimento. Primeiro a presença da Dani, do João e da Botafogo Lá e Lazer, que é hoje o nosso novo parceiro no Salles Podcast. Bem, pessoal, estamos terminando. Você que quer aprender a tecnologia e o dia a dia da internet, vem comigo e vamos debater. Até o próximo episódio. Até lá. Nesse espaço entre o silêncio e a voz, a cidade pulsa aqui só pra nós. Uma pausa pra sua mente, uma nova ideia na frequência. Salles Podcast. Salles Podcast.